Tem um nome bem antigo, uma palavra só que, olha só que curioso, dependendo de quem fala, pode significar duas coisas que são o oposto uma da outra. Ou um arquiteto divino, ou um tirano cósmico. Essa palavra é demiurgo, e a jornada dela através da história revela duas visões sobre a nossa realidade que não poderiam ser mais diferentes. Mas como assim? Como é que uma única entidade pode ser vista de maneiras tão opostas? De um lado, um criador super benevolente que coloca a ordem no universo, e do outro, um carcereiro totalmente malévolo que aprisiona almas. É exatamente essa dualidade, esse conflito fundamental que a gente vai desvendar agora. Então, de um lado, o arquiteto, né? Uma força de ordem, de inspiração. Do outro, o carcereiro. Pura prisão, pura ilusão. São dois papéis completamente diferentes, mas com o mesmo nome. Bora entender de onde surgiu cada uma dessas ideias. Para a gente começar a entender essa história, a gente precisa fazer uma viagem no tempo, lá para a Grécia Antiga, direto para a mente de um dos maiores filósofos de todos os tempos, Platão. É com ele que a primeira ponta desse novelo aparece. Olha que interessante. A origem da palavra que o Platão usou lá no seu diálogo Timeu já entrega muita coisa. Demiurgo, em grego, quer dizer algo como artesão, ou aquilo que trabalha para o povo. Então veja bem, não estamos falando de um Deus todo-poderoso. A ideia aqui é a de um mestre construtor, uma força criativa que organiza as coisas para o bem comum. Na visão de Platão, o demiurgo não cria nada do zero. Na verdade, ele é tipo um organizador mestre, um geômetra divino que encontra a matéria toda caótica que já existia e a molda, seguindo um plano perfeito e super harmonioso. E o resultado do trabalho dele é o universo. Nessa visão, o mundo físico, o mundo que a gente vê e toca, não é uma armadilha, de jeito nenhum. Pelo contrário, é algo bom na sua essência. É como se fosse um reflexo, tá? Meio imperfeito, mas ainda assim um reflexo de uma realidade divina muito maior. Uma verdadeira obra de arte para ser admirada e estudada. Ok, só que essa ideia tão nobre, ela foi completamente virada de ponta cabeça séculos depois. Chegou um novo movimento místico que olhava para o mundo de um jeito, nossa, muito, mas muito diferente mesmo. E aqui que a história dá uma guinada daquelas. Aquela imagem do artesão benevolente, esquece. Ela está prestes a ser destruída e trocada por algo bem mais sombrio. Uma verdadeira revolução filosófica estava a caminho. E aí entra em cena ele, o demiurgo gnóstico, também chamado de Yaldabaoth. Agora, não é mais um arquiteto sábio. É um deus menor, ignorante. Para se ter uma ideia, um dos apelidos dele era Saklas, que significa o tolo. A origem dele não tem nada de nobreza, vem de um erro no tecido do cosmos. O contraste com a visão do Platão não podia ser maior, é total. A natureza dele deixa de ser boa e vira pura arrogância. A função não é mais criar, é aprisionar. E o papel deixa de ser arquiteto para virar carcereiro. Para os gnósticos é simples. Este mundo não é uma obra de arte, é uma jaula. E o ponto central do problema dele está todo nessa frase que os textos gnósticos dizem que ele falou. É a prova da arrogância, da cegueira cósmica dele. Ele confunde a prisão que ele criou com tudo o que existe, sem nem desconfiar que existe um reino de luz muito, muito acima dele. E olha, é bom deixar claro que essa briga filosófica toda não era só conversa abstrata, não. Ela teve consequências muito reais, muito diretas, para a religião que estava surgindo na época, o cristianismo, e para como a sua figura central seria interpretada. A questão crucial era esta. Afinal, Jesus estava trabalhando a favor do Criador deste mundo ou contra ele? Essa pergunta dividiu tudo e gerou duas visões totalmente opostas, que definiram um dos maiores debates teológicos dos primeiros séculos. Era sobre redimir uma boa criação ou sobre libertar almas de uma prisão. Quando a gente coloca as duas visões lado a lado, o conflito fica gritante. De um lado, um criador bom, e o objetivo humano é estudar o mundo para entendê-lo. Do outro, um criador ignorante, e o objetivo é escapar do mundo dele para encontrar a verdade. Mais claro que isso, impossível. Tá, mas e aí? Por que esse debate tão antigo ainda importa hoje? Bom, vamos seguir o rastro dessa ideia e ver como ela chegou até uma organização moderna, super conhecida, que fez uma escolha muito clara entre essas duas visões.
Aqui a gente consegue ver uma linha de pensamento bem clara. A maçonaria especulativa, quando estava se formando, não foi pelo caminho gnóstico da rebelião. Pelo contrário, ela pegou a estrada de Platão e de Newton, entendendo o divino como uma grande força de ordem, de lógica e de ciência. E aqui a gente amarra tudo. O conceito maçônico do grande arquiteto do universo é, na prática, uma herança direta do demiurgo de Platão. É a ideia de um organizador divino cujas leis, manifestadas na geometria e na física, são um caminho para a compreensão e a iluminação. No final das contas, essa dualidade tão antiga volta pra gente na forma de uma pergunta. A realidade que nos cerca é o trabalho de um artista divino, nos convidando à exploração e admiração? Ou será que é a construção de um carcereiro, uma ilusão da qual precisamos despertar? A resposta, quem sabe, não define o mundo, mas define quem nós somos.